Ser artista significa subir uma montanha, já sabendo que nunca se chegará ao topo. Cada vez que nosso orgulho acha que chegamos ao topo, nos damos conta de que o topo não é nada mais que uma etapa intermediária e que uma nova subida precisa ser enfrentada. Italiano, nascido em Trieste no ano de 1971, filho de professores de música do conservatório local, o convidado de hoje respira arte desde a mais tenra idade. Para ele, não há quem o convença de que o violino não esteja vivo. Sua devoção pela música começa cedo, aluno do exigente Bruno Poli, do reservado Corrado Romano e da lenda do violino Rogério Hitt. Palavras dele, não minhas. Tem seus pilares musicais extremamente bem fundamentados, uma trajetória ornamentada por diversas belezas sonoras. Hoje recebemos Emanuele Baldini. No meio erudito, seu nome dispensa apresentações. Baldini ocupa um dos lugares mais prestigiados do meio musical erudito, a cadeira de espala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Mantendo a nossa função didática, sei que esses termos, para o ouvinte leigo, carecem de explicação. Porém, dessa vez contarei com o auxílio desse andarilho da música, que pode explicá-los de maneira mais pedagógica e acertada do que eu. A presença de Baldini nas redes sociais é massiva. Nas mídias expõe sua contínua sede de estudo e tenta desmistificar os pormenores do backstage. O músico está no Instagram, sempre respondendo às perguntas dos entusiastas, está no Facebook, no WordPress, no TikTok e no YouTube. Talvez esses lugares, de algum modo, dirão às pobres almas, danifiquem a imagem do artista clássico. Entretanto, também é possível encontrá-lo nas gravações no Spotify por selos renomados e em famosas salas de concerto pelo globo. Circular dessa maneira entre ambientes que a priori parecem antagônicos é um exercício diário de fomento das artes, mais uma das formas que Baldini encontra para dialogar com alunos e público além dos sons. Estando nas redes sociais, ele não se esquiva das polêmicas, é honesto com o que pensa e aceita discutir com amabilidade. Para compartilhar conjecturas, críticas, análises, falar sobre filosofia, música e arte, e quem sabe talvez um pouco de violino, a beleza do som, recebe hoje Emanuele Baldini. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter o senhor aqui como grande esteta sonoro do que é. Para começar, quais são os elementos da trajetória do senhor, desde o começo em Trieste até agora, que o levaram a estar nos lugares que o senhor está hoje? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela apresentação, que raramente foi tão elegante e tão eu me senti tão lisonjeado. Então, realmente muito obrigado. Olha, se eu lembro meus tempos lá em Trieste, na casa dos meus pais, eu não consigo, sinceramente, pensar uma época em que eu tenha pensado em algo parecido à carreira. Nunca foi meu foco, e meu foco era estudar, me sentir cada vez melhor, conseguir ganhar confiança com meu instrumento e conseguir vencer meus pequenos desafios que eram criados no dia a dia, um pouco por mim mesmo, um pouco pelos meus pais. Eu sempre pensei nas etapas sucessivas desse caminho que eu trilhei até hoje, como realmente pequenos passos. Eu não vejo um momento decisivo em que eu aí comecei a me sentir importante, ou comecei a me sentir poderoso. Nunca houve. É claro que algumas etapas foram, do ponto de vista também institucional e do currículo, foram mais importantes do que outras. Por exemplo, o dia em que eu me formei no Conservatório de Genebra,
É óbvio que uma formatura com o máximo dos pontos e com a menção num conservatório é uma etapa importante, mas também esse não foi decisivo, porque eu já tocava, já fazia recitais, já estava dentro do meio da música de concerto lá na Itália e na Europa, diria. Então, eu realmente acredito que meu percurso até agora tenha sido simplesmente uma sucessão de pequenos passos e que a grande virtude, talvez, foi que esses passos foram feitos todos na mesma direção. Então, digamos que a direção se manteve a mesma, mas muito humildemente eu procurei mais colocar um pé atrás do outro, fazer pequenos passos do que pensar em grandes sucessos, em grandes momentos fundamentais na minha carreira. Entendo. Então, o senhor tem, desde pequeno, algo, talvez, não sei se descrevo de forma acertada, mas talvez um sentimento muito natural desse caminho, né? Que o senhor consegue enxergar o próximo passo. E não tem, talvez, isso, não tem, talvez, todo o projeto da carreira, um projeto profissional e também um projeto de ascensão social, de alguma forma. Isso acho que se colocou muito, de maneira muito mais natural, muito de maneira mais orgânica do que a pressão de quando a gente tem essa ascensão social, esse projeto profissional grande que às vezes parece circular, né, aí o ambiente dos jovens, né? Se eu conseguir entrar na orquestra X, uma orquestra assado, eu vou conseguir, enfim, né? Eu tenho uma professora que fala: depois que fulano, né, passou na orquestra X, eu nunca mais passei brilho no arco, porque agora está tranquila, não precisa mais, né? E não é desse jeito, né? É sempre como o senhor descreve, né? Aí, um passo a passo. O senhor percebe, às vezes, esse conflito, principalmente quando o senhor enxerga o panorama do Brasil nos jovens, que eles enxergam essa possibilidade de ascensão social, que depois, pronto, acabei, preciso mais, e do que essa organicidade que a gente sente falta, às vezes. Olha, é muito difícil fazer uma comparação. Eu não quero de jeito nenhum que essa minha descrição de como foi a minha vida soe como uma única estrada possível. Porque as diferenças sociais, as diferenças geográficas são absurdas. Eu, desde que cheguei no Brasil, me dei conta que a situação do jovem brasileiro é muito, muito, muito distinta daquela que era a minha situação naquela época. Eu atrasei de 5, 6 anos o meu primeiro concerto numa orquestra. Tinha me convidado já 5 ou 6 anos antes do dia em que eu realmente comecei. Mas não por alguma virtude especial, simplesmente porque a minha família podia se permitir isso. Não era uma família rica, não é uma família rica, mas era uma família suficientemente segura e independente financeiramente para não precisar do meu trabalho, do dinheiro que eu poderia ganhar. Então, calma, eu acabei de descrever o meu percurso bem ciente de que foi um percurso relativo a uma época específica e a uma situação socioeconômica, social e econômica bem precisa. Hoje em dia, no Brasil, mas diria na América Latina, temos situações muito diferentes. Então, eu entendo perfeitamente essa necessidade do jovem de começar a tocar em uma orquestra, começar a ganhar um dinheirinho para ajudar a família. E por isso é ainda mais desafiador nosso trabalho de educadores, nosso trabalho de professores, porque precisamos encontrar um equilíbrio
Precisamos entender os dois lados. Precisamos entender o lado do jovem que precisa trabalhar e entender também e fazer entender ao jovem que ele não pode começar a trabalhar numa orquestra jovem de manhã, numa orquestra jovem à tarde, fazendo gigs à noite, porque aí para de estudar, aí a sua possibilidade de ascensão e de crescimento se reduz praticamente a zero. E encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Fora isso, uma das coisas mais importantes para ensinar aos jovens, que muitas vezes não se dão conta disso, é que o artista, o músico nesse caso, no nosso caso, o dia em que ele se sentir chegado em algum lugar, o dia em que ele sentir, eu cheguei onde queria chegar, morre como artista. O artista morre aquele dia. Porque o artista existe até quando existe uma busca. O senhor falou agora do artista, né? Fez um panorama aí dos jovens, né? Colocou em termos socioeconômicos. Agora eu gostaria que o senhor descrevesse um pouquinho mais, porque às vezes eu tenho a sensação de que há separado semanticamente o instrumentista, o violinista, o violista, o cellista, mas o instrumentista, o músico e essa dimensão do que vem em ser artista. E que a gente, no nosso processo de estudo, a gente não consegue muitas vezes visualizar as ligações desses termos. Parece que a gente opta por ser instrumentista e pronto. Eu só preciso dar conta do Cerves, do Kreutzer, do aparato técnico do instrumento, mas não do aparato artístico. E às vezes eu acho que isso é um equívoco da nossa parte. Absolutamente. Eu acho que se nós enxergamos a música como na sua potência total, completa, na sua potencialidade, sua riqueza mais completa, nós não podemos prescindir, não podemos renunciar ao objetivo de sermos artistas. Para sermos artistas, precisamos antes ser violinistas, caso o instrumento seja o violino, mas vamos falar violinista, poderia ser violoncelista, pianista. Para sermos artistas, precisa sermos violinistas, precisa sermos músicos, mas ainda o fato de sermos violinistas e músicos não nos garante o acesso a esse estágio que é ser artista. Quais são as diferenças principais? O violinista é simplesmente quem domina, de alguma forma, quem toca é quem tem um certo domínio, uma certa familiaridade com o instrumento violino. Músico é quem domina o seu instrumento para fazer música. Para transmitir uma mensagem, para passar emoções, para deixar um marco na vida de algumas pessoas através da música. Agora, artista é algo muito, muito maior, que envolve diálogo entre as várias formas de arte, envolve diálogo com a sociedade, envolve diálogo com a situação social em nossa volta, envolve toda uma série de questões extramusicais que ninguém nos ensina e que a vida nos ensina na marra, como se diz, vivendo. Eu mesmo quando comecei a tocar com Spalla e com as responsabilidades da liderança de uma grande orquestra, eu mesmo tive que enfrentar situações difíceis, as quais você não está preparado porque ninguém te ensina isso. E superar essas situações difíceis também é ser artista. Também é ser artista. Saber o teu lugar dentro da sociedade também é ser artista.
um músico que toca Don Quixote de Strauss e que não tem a ideia do que se trata, de quem seja Don Quixote, não é um artista. Pode até ser um músico, pode ser um instrumentista que faça boa música, mas ser artista significa entender um pouco mais, ter uma visão um pouco mais ampla. Excelente. Entendo. Agora, como o senhor colocou muito bem que o artista precisa responder de alguma maneira a essa urgência social, né? Ele precisa fazer uma breve análise da conjuntura. Na nossa conjuntura hoje, então a gente tem pandemia, a gente tem essas diversas crises, né, que atravessam o Brasil. Qual é a função desse artista? Né? Então vamos imaginar esse artista violinista, esse artista instrumentista, né? Que vai pegar o seu instrumento todo dia, né? O senhor descreve lá no WordPress um hábito de abrir todo dia o estojo, de dar 10 passadas no arco. Além disso, qual é o modus vivendi que está atrás desse artista para conseguir vencer e lidar com essas crises que a gente tem hoje? Então, a gente tem crise financeira, crise sanitária, crise política e que crises não sobram, né? Bom, essa é uma resposta muito ampla, muito complicada, muito complexa. Eu acho são que essas respostas complexas que a gente adora nesse programa. Fica à vontade. Eu acho que não dá para um artista que vive a situação atual, sobretudo no nosso país, não dá para se dar o luxo de fazer o artista que simplesmente de manhã pega seu instrumento, estuda, depois faz uma pausa, lê um livro, volta a estudar, faz seus concertos e volta para casa e tchau. Para mim, isso é ser um alienado, não ser um artista. Porque estamos numa situação todos muito complexa, então precisamos nos perguntar no que a arte, o que a arte pode oferecer, o que a arte pode nos ensinar num momento como esse. Eu, talvez, tomando o risco de responder só parcialmente à pergunta, eu quero fazer uns exemplos. Quero fazer uns exemplos em que realmente a arte pode nos ensinar alguma coisa que sejam depois aplicáveis na vida, na sociedade. Uma orquestra. O que é tocar numa orquestra? Vários instrumentos, vários naipes, várias famílias de instrumentos tocando notas diferentes, falando coisas diferentes. Às vezes, uma voz é predominante, às vezes aquela mesma voz faz 2 passos para trás para ouvir o outro, mas todo mundo caminha na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é encontrar o melhor resultado possível para aquela sinfonia, para que aquela sinfonia seja convincente e possa juntar todas essas vozes de uma maneira que a convivência dessas vozes diferentes possa formar uma sinfonia extraordinária. Então, já o dia a dia de um músico de orquestra pode nos ensinar muito sobre a convivência, sobre a tolerância, sobre ter a própria opinião, mas saber fazer 2 passos para trás e saber ouvir a opinião dos outros, responder e perguntar, saber também fazer silêncio quando não se tem nada importante para dizer. Então, esse é já um pequeno exemplo de como
o dia a dia de um músico de orquestra poderia ensinar ao mesmo músico em como se comportar melhor na sociedade com o próximo. Não? Esse é só um exemplo. Um outro exemplo é, eu nunca vou cansar de dizer, não podemos esquecer que a arte faz parte do ser humano desde que nascemos. Eu sei que é um pouco banal, talvez, mas é tão verdadeiro que eu não canso de repetir que uma criança, antes de aprender a escrever, desenha. Antes de aprender a falar, canta. E quando fica de pé, começa a dançar. Então, qual exemplo mais perfeito do que isso para mostrar quanto a arte faz parte do ser humano e fez parte do ser humano em todas as épocas? Senão não teríamos as pinturas nas cavernas. Então, também as grandes civilizações do passado são lembradas hoje graças às grandes heranças que deixaram na ciência, na filosofia e na arte. Então, para mim a arte dentro da sociedade tem uma função absolutamente crucial. Crucial. E o artista hoje, ainda mais hoje, no momento em que parece que as pessoas não se dão conta de quanto precisamos disso também. Ainda mais hoje, ainda mais no nosso país, o artista precisa se esforçar e trabalhar incansavelmente para voltar a colocar a arte como parte importante, fundamental do ser humano e da nossa civilização. Eu acho isso. Excelente. O maestro Júlio Medaglia, eu não lembro o nome do título agora, mas eu lembro que logo na introdução do livro ele fala que assim que a criança nasce, né, o médico tira a criança e dá uma palmadinha no bumbum dela, e a primeira coisa que ele faz é chorar. A primeira coisa que ele faz é emitir o som, né? E a partir daí ele começa a argumentar, viram? A primeira coisa que a gente faz é som, então som é coisa séria, né? Eu acho essa preocupação sempre muito didática, muito oportuna. O senhor falou desse local do artista e que dessa missão do artista, de como ele precisa se posicionar em meio a essas crises, né? E, em contrapartida, há hoje, no nosso meio artístico, não só no nosso meio artístico, mas no meio laboral como um todo, um processo que alguns sociólogos chamam de processo de uberização do trabalho, em que os vínculos trabalhistas vão ficando cada vez mais fracos, então o trabalhador não tem seguro de vida, não tem plano médico, não tem uma série de coisas, ele tem um vínculo muito fraco com o seu empregador, né? E também nós temos outro fenômeno que é a tiktokização, né, das coisas. Então a gente passa a ser um criador de conteúdo, um próprio social media da gente. Então esse artista, ele precisa fazer tudo isso. Ele tem, parece, na minha visão, um vínculo de trabalho muito fraco, muito ralo, para o jovem também muito difícil, e precisa também ter forças dessa missão, e tem esse processo de preciso estar na mídia constantemente, falando, fazendo, criando meu conteúdo para ser lembrado. Olha, estou aqui, né? Como que o senhor, que está bastante tempo nas redes, e imagino que a opção de estar nas redes foi muito uma opção mesmo, eu quero divulgar a música, eu quero falar e dialogar com as pessoas, como que o senhor enxerga esses processos? Eu, antes de chegar às redes, demorei muito. Assim como demorei muito, pode não parecer, porque quem me conhece aqui no Brasil me conhece, mas eu cheguei no Brasil com 33 anos. Já era adulto e eu comecei tarde a mexer com redes sociais e comecei tarde a dar aula também. Por quê? Porque não me sentia pronto, simplesmente. Não me sentia pronto para dar aula, detestava dar aula, coisa que hoje adoro fazer, mas eu detestava dar aula, mas não porque detestava dar aula, porque eu sentia que
não era precioso aquilo que eu tinha que compartilhar, que tinha para compartilhar. Da mesma forma, eu comecei a compartilhar conteúdo nas mídias sociais quando eu achei que isso poderia fazer a diferença na vida de alguém. E quando foi exatamente, é muito fácil, porque isso sim que foi um flash, tipo realmente algo que aconteceu exatamente em um momento específico. Antes de aceitar o cargo de Spalla na USESP, eu vim algumas vezes como Spalla convidado. E a última vez que vim como Spalla convidado, fizemos uma turnê enorme pelo Brasil, 2004. Manaus, Belém, descemos a costa, todas as capitais, depois o sul. Foi impressionante. E foi também onde me apaixonei pelo país. Foi uma turnê que me revelou um grande amor por esse país e me revelou também as realidades desses países. O Darcy Ribeiro disse que há vários Brasis dentro do Brasil, né? Exatamente. E nunca como durante aquela turnê eu me dei conta disso. E me dei conta também que tinha lugares, tipo Belém, onde tinha talentos jovens incríveis que tocavam para mim, e que não tinha professor. Manaus, um menino viajou 2 horas de ônibus para vir tocar para mim em Manaus, no dia livre que tínhamos, e tocou lindamente. Eu perguntei para ele, com quem você estuda? Eu não estudo com ninguém, eu assisto vídeo, assim. Eu fiquei assustado, porque na Itália, por quanto você mora em um vilarejinho, longe de tudo, você pega um trem e meia hora você está numa grande cidade. Meia hora de trem. Então, ficou muito claro para mim, durante aquela turnê, ficou muito clara a situação do Brasil e de muitos brasileiros que querem fazer música. Então, eu falei, faz parte da minha missão, faz parte também do meu dever ético e moral fazer alguma coisa para essas pessoas. E o jeito que encontrei foram as mídias sociais, a internet, compartilhar conteúdo, compartilhar as poucas coisas que eu sei. E então eu usei a internet para esse escopo, né? Hoje em dia, acho que o jovem que nasceu e cresceu já com a internet viajando a mil, e com as redes sociais já existindo, muitas vezes entra e compartilha conteúdo mesmo quando não tem nada para dizer. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, eu entendo, eu não posso julgar alguém que nasce, que cresce já com uma realidade que foi bem diferente da minha. Mas eu comecei a compartilhar coisas quando eu achei que poderia servir isso para alguém. Hoje, a maioria simplesmente compartilha momentos de vida sem ter nenhuma pretensão de compartilhar algo importante, né? A linguagem para eles é um pouco nativa, enquanto para a gente é um pouco estrangeira, né? A linguagem digital. Exatamente. Legal, professor. Agora, só voltando um pouquinho, e o senhor acha que acontece também esse projeto de uberização do trabalho musical hoje, do trabalho artístico? Que o nosso vínculo artístico o nosso vínculo empregatício está muito mais fraco do que um dia já foi? Sim. Isso tem a ver muito com... agora, preciso fazer uma pequena introdução a isso, porque eu não quero ser mal entendido. Agora vou fazer uma pequena crítica aos projetos sociais, mas preciso dizer que os projetos sociais são fundamentais e são importantíssimos, especialmente na América Latina. Mas os projetos sociais devem servir como base de uma pirâmide.
e devem se desenvolver, devem ser financiados, devem crescer paralelamente às outras camadas dessa pirâmide. Porque se a gente foca exclusivamente atenção, interesse, dinheiro nos projetos sociais, porque agora está de moda, você está criando um monte de, como posso dizer, está criando um monte de iludidos na música que não terão para onde ir. Porque as camadas da pirâmide não estão sendo desenvolvidas e não estão crescendo paralelamente. Essa estrutura, a pirâmide, onde idealmente vamos dizer que as orquestras profissionais melhores que temos no Brasil estão no topo, falando de orquestra. Depois tem outro caminho, que é o caminho da educação, da universidade, acadêmico, digamos. Mas falando de orquestras, no topo da pirâmide tem as grandes orquestras profissionais que pagam bem, que têm um vínculo ótimo com quem paga. Mas tem as camadas intermediárias que precisam existir, porque senão um jovem que sai do projeto social para onde vai, não consegue fazer aquele salto. E toda a camada intermediária, todas as camadas intermediárias, me parece que estão bem em crise. Sucateadas, né? É um termo que a gente usa hoje. Absolutamente. Então, eu acho que, assim, eu não estou vendo muito em crise o topo dessa pirâmide, embora seja um topo minúsculo para um país como o nosso. Deveriam existir 5, 6, 7, 8 orquestras como a USESP ou como a Filarmônica de Minas no nosso país. Mas digamos que pelo menos essas instituições têm alguma estabilidade. Eu estou vendo muito bem a faixa dos projetos sociais, que é a base, que também não está sofrendo muito. Todo mundo está sofrendo, mas não está sofrendo muito. Mas todas as camadas intermediárias estão sofrendo e muito, e quem sofre junto são as centenas, as milhares de jovens que saíram do projeto social, ou que saíram de alguma escola, e que estão precisando fazer experiências em orquestras profissionais, ainda não aquelas do topo da pirâmide, mas são aquelas que eles conseguem alcançar nesse momento. E essas orquestras estão sofrendo muito. Entendo a crítica do senhor, né? Há nos projetos há uma grande verba não desperdiçada, mas dispensada sobre os projetos sociais, né? E há a verba das grandes orquestras, que são, como o senhor disse, poucas, mas quando a gente fala de orquestras jovens, é sempre uma situação, aí é onde a gente encontra a maior situação de vulnerabilização do vínculo, né? Ok. Falando um pouquinho da USESP, a gente falou um pouquinho de ser artística, qual o senhor conhece hoje como a grande missão artística da USESP? Olha, eu acho que a USESP, como todas as grandes orquestras, as grandes orquestras do mundo, tem uma missão artística principal, que é aquela de não abrir mão da grande qualidade, de oferecer um panorama mais completo possível da produção musical do passado e do presente, tocado na maneira melhor possível. É muito importante isso que eu falo do panorama mais completo possível, porque acho que é uma função importante de uma orquestra sinfônica, não programar só aquilo que você pode gostar, mas fazer realmente um panorama completo, o mais completo possível daquilo que está sendo produzido na música de concerto
no nosso tempo, não só no... Então, acho que a programação, o equilíbrio na programação entre música histórica, digamos, do passado, e música contemporânea das mais variadas correntes é bem importante. E depois, obviamente, a USESP, sendo, infelizmente, uma das poucas orquestras desse nível, com essa estrutura e tudo mais no Brasil, é tentar ser uma espécie de locomotiva para outras orquestras poder seguir os passos. E isso gera uma série de problemas, gera muitas responsabilidades. Porque você sabe que cada decisão que você toma não diz exclusivamente em relação a você, como instituição, mas tem um reflexo que vai se espalhando pelo país, porque todo mundo, o ZESP fez isso. Então, é uma responsabilidade muito grande, que é um pouco, guardadas as devidas proporções, é um pouco aquilo que eu sinto cada vez que eu me pronuncio sobre algo. Cada vez que eu me pronuncio sobre algo, eu sei que as minhas palavras têm um certo peso. E isso pode ser bom ou pode ser muito ruim também, porque quando eu não consigo ficar quieto sobre certas coisas, eu sei ser muito criticado, apoiado por alguns, criticado por outros. Então, eu acho que essa função de ser um pouco a locomotiva das instituições orquestrais do Brasil é uma função importante. Nesse período da pandemia, vivemos uma dessas situações, de tantas situações que geram polêmicas, que foi a volta. A volta, quando decidimos voltar com 30% de público, com todos os protocolos, etc. Quando você toma uma decisão do gênero, se você é a orquestra da cidade de Niterói, essa decisão diz somente em relação, com respeito à tua orquestra. Não tem um reflexo fora da tua cidade. Quando essa decisão é tomada pela USESP, vira uma polêmica nacional. Aí tem aqueles que concordam, que dizem, ótimo, precisava voltar mesmo, com todos os devidos cuidados. E tem aqueles que dizem, uma vergonha, porque vocês estão dando um mau exemplo. Então, é muito difícil, mas é necessário, faz parte do papel. Entendi. O que eu observo, agora o senhor tocou, né, nesse ponto, principalmente da pandemia, como o senhor falou que tem no nível intermediário, né, a gente tem um sucateamento, então é muito difícil achar um protagonismo, um norte para a gente seguir, né? E não só acho que nas fases sanitárias, como toda a fase política, artística, organizacional, cultural, a gente, tanto quanto na política, a gente tem hoje um esvaziamento desses lugares. Então, é preciso que a USESP faça e que a gente siga, porque a gente não tem uma diretriz melhor do que a USESP. Não sei se é isso, se entendo de maneira equivocada. Sim, você acaba ganhando muito mais responsabilidade do que você deveria ter. Porque uma decisão unívoca, uma decisão única sobre essa questão da volta, da não volta, deveria ser tomada não por uma orquestra. E nós tomamos essa decisão cientes de que era uma decisão criticável, porém, eu devo dizer que até hoje não estou arrependido de ter defendido essa posição. Voltamos a fazer música, voltamos a fazer bem para muitas pessoas. Não tem até hoje um caso registrado e não tem
uma reclamação de uma pessoa do público em meses. E então eu estou bastante convencido de que tínhamos que fazer esse passo, e sobretudo porque foi um passo acompanhado por protocolos absolutamente rigorosíssimos. Foram inúmeros nesses meses os maestros solistas que vieram de fora e que falaram: eu acabei de reger em Praga, na República Tcheca, não tinha nada disso, desse manter a máscara o tempo todo, distanciamento, não tinha nada disso. Todos elogiaram muito os protocolos Sanitários. Sanitários aqui na Sala São Paulo. Então, eu acho que as coisas estão sendo feitas de uma maneira com muito critério. E óbvio que num momento como esse, isso tem que estar claro, segurança 100% impossível. Estamos numa pandemia. E nem em casa, como comprova a quantidade de pessoas que foram infectadas em casa. Tudo bem. Voltando um pouquinho, aí o senhor falou da função artística da USESP, né? Falamos desse panorama histórico. Tem um crítico, historiador, chamado Norman Lebert, e ele escreve um livro chamado Who Killed the Classical Music, né? Quem matou a música clássica. Ele faz todo um panorama, ele fala do preço da produção, que ficou muito custoso manter a orquestra, dos grandes maestros, ficou muito caro manter isso e tudo mais. Ele faz todo um panorama social. O senhor acha que a gente vive hoje esse panorama de que, peraí, a música clássica está morta e a gente precisa reviver isso de alguma maneira? Olha, se vamos fazer uma pesquisa muito aprofundada no longo da história, nós poderíamos facilmente perceber como, desde 1400, por aí, foram várias as vezes em que alguém decretou o fim da música. Por várias razões. A religião católica já disse que a polifonia mataria a música, porque polifonia são muitas vozes e Deus é um só. Então, até chegou a proibir a polifonia por um certo tempo. Agora que a gente começa a entrar num terreno mais espinhoso da história da música. Depois, mais tarde, decretaram o fim da música por causa das gravações. Quando começou toda a época das gravações, disseram que a música ia morrer com essas gravações, porque a música é ao vivo e não existe essa possibilidade. Eu lembro de um intérprete que falava que assim que a invenção do vinil, né, foi a pior coisa do mundo, porque dava ao intérprete a possibilidade de se ouvir 1000 vezes e se visitar os erros 1000 vezes. Exatamente. Bom, lá atrás também a nova escola de Viena, do decafonismo, os críticos do decafonismo falavam que essa era a morte da música. Mais recentemente, o iPod foi a crise do setor. Ao contrário, antes as gravações iam ser a morte da música. Quando teve a crise dos CDs e das gravações seriam o fim da música. Então, eu cheguei a uma conclusão que é bastante simples, mas eu acho que é bastante verossímil. O mundo da música muda sempre. É um ser vivo que se transforma junto com a sociedade, junto com a civilização, e nós precisamos fazer algumas adaptações. Não podemos permanecer absolutamente conservadores
eu não posso pensar de fazer música da forma que meu pai fez música. Porque o tempo em que ele viveu, a sociedade em que ele viveu, era outra. Isso significa me diminuir como músico? Não. Não. Significa entender o tempo em que você vive e tentar se adaptar sem trair teus ideais, sem trair teus princípios de músico, de artista. Então, acho um princípio quase darwiniano de evolução, né? De quem vive e se adapta, né? Exato, só que eu não chamaria de evolução, porque não necessariamente é uma evolução. Evolução indica algo que se evolve para algo melhor. Eu não chegaria a dizer que estamos nos evoluindo para melhor. Tenho minhas dúvidas, aliás. mas certamente estamos em constante mutação. Isso sim, em constante mutação. Como a música foi. O classicismo, o romantismo, não é que o romantismo é melhor do classicismo e o século XX é melhor do que o romantismo, mas a estética, a linguagem foi se mudando, né? Aproveitando agora, né, vou pedir mais o poder de síntese do senhor, vou fazer duas perguntas em uma, mas que acho que são bem oportunas. O coletivo Frequência Dissonante fez um estudo sobre a equidade de gênero nas orquestras de São Paulo, sobre a USESP e sobre a Orquestra Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal. Sobre a USESP, os resultados são, dos 103 instrumentistas, apenas 22 são mulheres, entre sopros, percussão e harpa, e piano somam-se apenas 8 mulheres. Nas cordas temos um total de 57 pessoas e 14 são mulheres. O coletivo questiona, a arte é completa sem os nossos sons? O coletivo é um coletivo que estuda feminismo e tudo mais, né? São questões muito importantes, eu imagino que no nosso meio. Essa pesquisa demonstra de alguma maneira como posso dizer, mas um reflexo um pouco misógino do nosso meio. E emendo numa outra pergunta, né, para deixar aí o senhor com duas perguntas. Semanas atrás, não lembro, acho que foram 2 semanas atrás, o Pinka Zuckerman, né, foi para o The New York Times para pedir desculpas, porque num masterclass ele fez piadas sobre Asian hate, né? Ele fez piadas com asiáticos, e isso gerou um grande estranhamento a partir do ponto que ele precisou ir para o The New York Times, um grande jornal, pedir desculpas, ele sendo, né, um grande violinista. Então, a gente vive, falando aí de evolução, de mudança, a gente vive também esse paradigma social que eu acho importante no nosso meio. A gente começa a questionar algumas coisas que antes pareciam um pouco de verdades absolutas. Como o senhor enxerga esses processos? Eu começo pela última, porque acho que é mais simples responder a última, e a penúltima demora um pouco mais de tempo. Pela última é muito simples, acabamos de dizer. É bastante claro que o Pinka Zuckerman, nesse passo falso que deu, ele simplesmente não soube se adaptar. Não soube se adaptar a uma época que é diferente da época em que ele viveu e estudou. Mesmo na época em que eu estudei, os meus professores, o Ruggero Ricci, fazia piada direto sobre os italianos, sobre a falta de seriedade e disciplina dos italianos. Direto. E quando eu fazia um crescendo não escrito, falou, só italiano podia ser. Agora, eu me senti ofendido? Não me senti ofendido. E nem me senti como diminuído, assim. Agora, hoje em dia tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a mesma coisa que o Zuckerman fala há 40, 50 anos, para todo mundo, é a mesma coisa que a ninguém pareceu muito grave, hoje em dia pode ser considerado grave. Então, é uma falta de adaptação do músico. É a mesma coisa que Toscanini. Se a gente assiste os ensaios de Toscanini,
hoje em dia seria totalmente impossível. Agora, mas eu não estou colocando a minha opinião pessoal como paradigma. Falando pela classe. Não, absolutamente. Essa é minha posição pessoal. Eu adoraria ter um maestro como Toscanini e não me importaria minimamente de qualquer... Eu fui muito já... como posso dizer? Não é criticado. Advertido. Quase ofendido pelos alguns dos meus professores. Eu, pessoalmente, tenho estrutura para isso. Tem outras pessoas que não têm estrutura para isso, claro. Mas é muito simples. Os tempos mudaram, cuidados têm que ser tomados, porque certos discursos podem ofender, e eu não faria nada que pudesse ofender potencialmente alguém. Esse é o princípio fundamental. Que é o mesmo princípio que você tem com teus colegas de orquestra. Você sabe a pessoa com a qual você pode falar um pouco mais de maneira direta, e você sabe que tem pessoas com as quais você tem que tomar um certo cuidado. É uma questão de convivência, afinal das contas. E também uma questão de saber que um professor, ou um regente, ou um spalla, não deve se colocar num pedestal. Deve tentar dialogar com o aluno, com o professor, como de músico para músico, passando tudo aquilo que ele pode passar e que pode enriquecer a outra pessoa, mas sem essa atitude de cima para baixo que, além de poder ser potencialmente ofensiva, é muito antipática também. Agora, sobre a questão da USESP, eu acho a pesquisa bem parcial e bem limitada. Por que digo isso? Porque se a pesquisa... Eu quero acreditar na boa-fé de quem fez a pesquisa. Mas por que digo que é limitada? Porque ela insinua certas coisas e encaminha o cérebro das pessoas que leem uma pesquisa como essa, a certas conclusões que são bastante deviadas da realidade. Por quê? Porque se fosse uma pesquisa séria, aprofundada, e não um pouco superficial, me permita dizer isso, a pesquisa deveria ser feita com base nas pessoas que se apresentaram na audição. Aí você me diz, de X pessoas que se apresentaram na audição, Y eram mulheres e Z eram negros. E com o número das pessoas e da diferenciação entre as pessoas que se apresentaram nas audições, você vai ver quantas pessoas e quem ganhou as audições. Porque fazer uma pesquisa só com as pessoas que ganharam as audições, a meu modo de ver, não significa absolutamente nada, sozinha. E não só não significa nada, mas faz pior, porque leva as pessoas a acreditar que o problema são as instituições orquestrais, quando, na verdade, o problema está muito mais embaixo. O problema existe, óbvio que existe. O problema, nós somos cercados, é só sair na rua, estamos cercados de machistas, estamos cercados de racistas,
Estamos cercados de pessoas preconceituosas e estamos cercados de problemas como esses. Mas você faz um gravíssimo erro de análise e de análise. Se você encontra o problema na quantidade de negros ou de mulheres nas instituições orquestrais, sem ver quantas pessoas chegam nas audições. Porque aí eu te faço a pergunta, se na última audição eu posso estar, agora estou chutando uns números, mas são bastante próximos da realidade. Se na última audição de violino se apresentaram 20 candidatos, e desses 20, 2 eram negros, como você pode culpar ou deixar entender que o problema é a instituição se depois ganha um branco? Não, é muito difícil, porque o problema, você deveria se perguntar, por que de 20 pessoas que se apresentaram na audição da USESP, só 2 eram negras? Aí, você começa a pesquisar e a tentar entender onde está o problema, que está muito mais abaixo. Porque esse é o verdadeiro problema. Ainda estamos longe de ter um nível de acesso. Está melhorando por causa dos projetos sociais, está melhorando. É uma melhora lenta, não é uma coisa que muda de um dia para o outro. Mas o grande problema é que muitos mais jovens brancos chegam a um alto nível no processo de estudo, no processo de educação deles, musical também, como no resto também, uma porcentagem muito maior de brancos chega a esse nível do que de negros. Então, o problema é por que chegam 2 negros de cada 20? Óbvio que estou chutando um pouco os números, mas se a pesquisa fosse feita com base nas pessoas que se apresentam nas audições, seria muito mais verídica e seria muito mais próxima do centro do problema. Obrigado, professor, pelo parecer. Eu acho que quando a gente tem alguém da instituição, né, que pode comentar e falar sobre isso, né, eu acho que o diálogo se enriquece, né? Para terminar, agora não uma provocação, mas uma provocação mais filosófica, né? Já viu o senhor utilizando às vezes uma frase do Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo. Pergunto, por que a beleza salvará o mundo? É um mundo feio em que nós vivemos, em que precisamos de beleza? Ou é a beleza que nos salva do mundo? E agradeço demasiadamente a participação do senhor. A beleza salvará o mundo nos 2 sentidos. A beleza salvará o mundo porque o mundo precisa de beleza, nunca como hoje em dia. O mundo precisa de beleza. Então, a beleza tem o poder de salvar o mundo. Se o mundo recusar a beleza, nós temos ainda a opção de recorrer à beleza para nos salvarmos do mundo. Espero que a beleza do som ajude a salvar um pouco do mundo. Muito, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo convite.